E agora vamos falar com a nossa primeira convidada de hoje, a Cristiane Mancini, mestre e economista pela PUC de São Paulo. Muito boa tarde, Cristiane. É um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, prazer é todo meu. Cristiane, vamos lá, a gente estava comentando hoje, logo no começo do programa, sobre as declarações de Jerome Powell e também da Christine Lagarde, né? Então, juros que poderiam voltar a subir na Europa e também, ou melhor, continuar subindo na Europa e também nos Estados Unidos. Quais seriam os efeitos dessas novas altas nas principais economias do mundo, na economia europeia, economia americana, mas também quais reflexos a gente teria aqui no Brasil? Bom, falando um pouquinho dos resultados dos indicadores econômicos no dia de hoje, eles amenizaram o temor de recessão que havia por esses dias e por esse mês. Falando um pouco do resultado em si, ele ainda é um resultado incerto, porque houve a manutenção dos juros para que o Banco Central dos Estados Unidos continue avaliando a performance econômica do país. A atividade econômica permanece crescendo, mas num ritmo modesto, e o mercado de trabalho ele também tem se mantido com uma taxa de desemprego baixa. No entanto, atualmente a inflação acumulada dos Estados Unidos ela está em 4%, a meta é de 2%, é o menor patamar desde 2021. No entanto, existem possíveis, eventuais riscos. E por conta disso, há a possibilidade de que haja um novo ciclo de aperto monetário, em que os juros podem subir ainda nesse ano, possivelmente em agosto, setembro, o que é extremamente prejudicial para o Brasil, porque isso faz com que o dólar se torne mais valorizado em relação ao real. Perfeito. E esses juros dos Estados Unidos, você acredita que está perto ali de um pico? Seria ali um pico para depois cair? E como que isso deve afetar diretamente no mercado financeiro aqui na nossa bolsa, no nosso dólar? Existem alguns pontos importantes de mencionar que são os outros indicadores econômicos que foram transmitidos no dia de hoje. Existem resultados positivos que podem impactar positivamente no aperto monetário ou não. Eu acredito sim, pessoalmente, que haja esse pico, como nós estamos nesse momento, para que continuadamente seja reduzida a taxa de juros. Mas, obviamente, vai depender de alguns eventos, inclusive internacionais, que se torna impossível de previsão. E aqui no Brasil, o que você acha, Cristiane? Como está a situação? A gente teve o dado da IPCA 15 saindo muito baixo, né? Há poucas horas atrás, antes de ontem na verdade, né? Saiu o IPCA 15. Qual que é a sua expectativa para os juros, após também a ata do cupom? E a situação econômica como um todo? O IBCBR veio positivo, o PIB primeiro trimestre também muito forte. O que você está vendo para a economia brasileira nos próximos meses? É importante mencionar que, apesar do PIB ter apresentado um resultado positivo, nós ainda temos alguns indicadores que estão um pouco estremecidos, dentre eles a confiança do consumidor e a confiança do empresariado. Existiu também um resultado recentemente lançado que a confiança das construtoras teve um sinal positivo. No entanto, primeiramente, deveria acontecer a confiança do consumidor e também do empresariado, do lado do empresariado para que possa haver investimentos e do lado do consumidor para que ele possa efetivamente ter o mesmo poder de compra que ele havia ou, melhor, adquirir alguns bens e serviços. No entanto, nesse momento, apesar desse resultado positivo do PIB, ainda não há essa percepção. Nós vemos, por exemplo, que a inflação ela tem caído, os preços têm caído, no entanto, isso não é sentido no bolso do consumidor brasileiro. Então, ainda há uma série de itens
de necessidade básica, inclusive de alimentação, habitação, que apresenta alta. Então, ainda o cenário é bastante instável e também com o quadro de taxa de desemprego aquém do que deveríamos estar nesse momento. Já que a gente está falando aqui no Brasil, a gente tem falado muito sobre o arcabouço, reforma tributária, né? Pautas que mexem diretamente com o nosso cenário econômico, o mercado. E o Senado fez mudanças ali no arcabouço, né? Mas o próprio Haddad já deu a entender que prefere a versão dos próprios deputados, né? Você acredita que os deputados vão derrubar essas mudanças feitas pelo Senado, né? A gente sabe que uma das falhas é na parte da receita ali. Como que a reforma tributária poderia ajudar, na sua opinião? Tem algum tema ali que é de consenso, que pode ajudar economicamente para o nosso país? Bom, certamente a reforma tributária ela seria um ponto muito positivo para a economia brasileira, mesmo porque em torno de 70% a 76% é pago em impostos. E, então, desatrelando, desindexando alguns setores, seria de suma importância para que tenha o deslanchamento da economia brasileira novamente. Alguns setores que são de consenso para que haja a redução tributária seria o de mineração e o de energia, que são setores, inclusive, que impactam diretamente em outros setores, já que é um dos principais insumos produtivos, tanto da indústria quanto do comércio, da prestação de serviços. Existe, sim, uma questão de conflito de interesses, inclusive por parte de estados. Então, existe a intenção positiva da reforma tributária, mas ainda nós não sabemos como vai repercutir em cada estado propriamente dito. E, Cristiane, só para a gente encerrar também nossa entrevista, o que você está achando da conjuntura internacional em relação à vantagem e desvantagem para a economia brasileira? Por exemplo, a China, que não está comprando tanto quanto antes minério de ferro, petróleo, o preço das commodities em queda. O que você está vendo para o Brasil em relação à conjuntura internacional? Como está a economia brasileira nesse contexto mais adverso? Bom, é importante ressaltar algumas oportunidades. No cenário atual, nós, infelizmente, acabamos vendo os desafios, que são muitos, inclusive estruturais e conjunturais para o Brasil. Então, não é de hoje que existem algumas questões importantes que precisam ser debatidas e resolvidas na economia brasileira. No entanto, existe uma oportunidade que está sendo bastante discutida, que é o nearshoring, para o Brasil e também para os países da região da América Latina, que seria se tornar menos dependente de importações e exportações da Ásia, mais propriamente da China. Então, existem esses diálogos bilaterais, multilaterais, tentando incentivar o comércio regional, e isso poderia ser uma grande oportunidade para o Brasil, inclusive em minério, inclusive em energia e alguns outros produtos acabados e outras matérias-primas também. No entanto, também é importante colocar que, no curto prazo, a maior parte das empresas, principalmente mineradoras, siderúrgicas, indústrias têxteis, elas sentem o resultado negativo dessa queda de demanda por parte da China e que, infelizmente, no curto prazo ele acaba não sendo resolvido. Mas, por parte do empresariado, tem sido debatida essa mudança em logística para que haja oportunidades tanto regionais quanto também no mercado interno. Existe também a possibilidade de alguns setores contarem com o desenvolvimento das startups. O Brasil também ele é um país extremamente forte na bancarização. Nós estamos vendo uma série de modificações em relação ao setor bancário, o que coloca o Brasil na frente de outros países.
Então, esse também é um ponto positivo para que o Brasil continue performando e, inclusive, gerando empregos. É que a gente estava comentando de China, né? A gente tem visto vários estímulos na economia chinesa, né? Para tentar essa recuperação econômica por lá. Você acredita que esses estímulos têm sido suficientes, né? A gente está vendo vários estímulos aí, mas os indicadores não estão mostrando de fato uma melhora no consumo interno, principalmente, né? Você acha que esses estímulos estão sendo suficientes para dar uma recuperada aí na economia e ajudar aí no índice mundial? Infelizmente, na minha opinião, acredito que não, eles não serão suficientes. Isso porque algumas medidas econômicas, elas existem um limite. Então, nesse momento, existe, de fato, uma queda da demanda e, inclusive, em comparação à situação anterior, existia uma demanda extremamente alta de alguns produtos e serviços. Então, quando a gente faz a comparação, obviamente, será difícil atingir os mesmos resultados. No entanto, isso não significa que os resultados não serão positivos, mas existe sim uma queda também de poder de compra, inclusive por conta da crise internacional, e que abala, obviamente, a China também, e por conta das questões da Rússia, que ainda são permanentes. Perfeito. Então, agradecemos muito a Cristiane Mancini, mestre em Economia pela PUC de São Paulo, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, até.